Olá, boa tarde. NT Sul desta segunda-feira, 18 de março, está começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Uma ótima semana para você que está assistindo. E hoje é dia de receber um repórter ao vivo aqui no estúdio. Tem o quadro Responde Aí. A população de Cachoeira do Sul manda pergunta, quer saber sobre transporte escolar, tem alunos nas escolas de Nanere Pereira, Getúlio Vargas e Zilá da Gama Mor sem o serviço. Até quando? É o questionamento das famílias. Lena Caetano é quem vai esclarecer pra gente. E ainda, Cemitério das Irmandades está interditado. A erosão, que em dezembro causou inúmeras rachaduras em jazigos e na base da parte de trás do cemitério, se agravou. A mitra diocesana continua sem solução para esse problema. O Brasil tem uma nova cesta básica composta por 10 grupos de alimentos. A mudança busca oferecer uma comida mais saudável, reduzir doenças, melhorar a qualidade de vida e gerar renda. Cachoeira do Sul começou o ano com saldo negativo na geração de empregos, com carteira assinada, e o mês de janeiro fechou com 80 demissões. O comércio foi o setor que mais desligou funcionários, segundo o CAGED. Neste mês, uma campanha busca alertar a população sobre a conscientização da prevenção e combate ao câncer coloretal. Ele é o segundo mais comum no país. Não ter necessariamente sinais. Pelo contrário, quando nós temos esses sintomas e sinais presentes, geralmente nós já estamos numa fase um pouco mais avançada da doença. E espaço aberto por aqui para a tua participação. Nosso WhatsApp é o 51997697129. Número na telinha. Mande aí a tua mensagem, tua foto, um vídeo, o teu comentário sobre as reportagens ou com uma informação sobre o que acontece aí onde você está. E você pode escrever também nas nossas lives. Já estamos ao vivo aí na internet, em redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Informação com a sua participação. É assim o jornalismo interativo da TV Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira já está no ar. Mais uma semana começa e, como sempre, a gente abre o NT Sul trazendo respostas aos questionamentos da população sobre serviços públicos. Está na hora do quadro Responde Aí. E quem está chegando para trazer esses esclarecimentos para a nossa audiência é Lena Caetano, aniversariante do fim de semana. Parabéns, Lena. Felicidades. Obrigada. Deus te abençoe muito. Obrigada, Daniel. Obrigada mesmo, Bati, a todos que me direcionaram algum tipo de mensagem. Foi um fim de semana muito, muito feliz. Quero aproveitar o gancho e mandar um beijo especial para o meu filhote Cristiano Caetano, que hoje está de nível. Olha aí. Então tem festa conjunta aí. Então, ele está longe, mas a gente faz uma festa virtual. Maravilha. Fiquei sabendo que hoje vai ter aí um bolo de abacaxi aqui pela redação. Depois a gente posta a foto aí para nossa audiência, né, Lena? O melhor bolo de todos. Bom, vamos então para a nossa tela. Nossa audiência sempre traz os seus questionamentos. Muito obrigado a você que separa um tempinho, não é, para interagir com a gente aqui. E nós aqui estamos, né, Lena, para prestar esse serviço, buscar esclarecimentos para a nossa sociedade. Então, vamos para a tela, vamos ver quem manda aí os questionamentos para a gente. Começando pela mensagem do Cristiano Moraes. E ele diz o seguinte: frequentemente as pessoas abandonam cachorros aqui no corredor da Ponte de Pedra. Será que a prefeitura poderia fazer alguma coisa? E aí, Lena, primeiro que as pessoas não devem soltar os doguinhos aí dessa maneira, né? Pior, né? É verdade. Essa situação só acontece porque o pessoal não tem consciência realmente, né? Do que não deve fazer, do que não pode fazer. Cristiano, a resposta é a seguinte: a prefeitura, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, só age nesses casos em situações de maus tratos. Isso porque a prefeitura não tem estrutura, também não tem condições financeiras de levar mais animais, de recolher nas ruas e levar lá para o SEMPRA. O SEMPRA atualmente está com cerca de 300 cães, Daniel. Tem mais também cerca de 30 gatos e 10 cavalos. Animais de grande porte. Então tem a situação, além dos animais de pequeno porte, animais de grande porte também são recolhidos, mas somente em situações de acidentes ou em situações que promovam algum tipo de risco, aí sim a prefeitura age. E a resposta final que a gente teve por parte lá da Secretaria do Meio Ambiente é que, nesses casos, a prefeitura age mediante situações extremas e que a prefeitura pretende amenizar, digamos assim, a situação mediante fiscalização. Aí a gente é que pergunta, né, Daniel? Fiscalização de que maneira, com que estrutura? Responde aí, secretário do Meio Ambiente.
Ok, deixamos aí o questionamento, né? Porque, de todo modo, se o povo está largando os animais nesse local, eles vão ficar por lá, né? Vão morrer, enfim. Então é um caso a ser resolvido. Vai depender da boa vontade de alguém, né, que de repente se comova com eles e que tenha condições também de adotar esses animais. Até porque adotar um bichinho também não é assim só pegar e levar para casa, né? Tem que ter estrutura e condições de promover aquele cuidado. Então, realmente a questão é não abandonar os bichinhos. É isso aí. Vamos voltar aqui para a tela, temos mais perguntas da nossa audiência. No nosso quadro Responde Aí, a Isolete quer saber o seguinte: quando a Prefeitura vai terminar a canalização da rua Reinaldo Carlos Paulo Resch, no Parque Primavera? Eu acho que a gente tem, inclusive, uma arte aqui. Essa arte, vai aparecer uma imagem aí, Daniel, que eu peço para a produção deixar na tela, que ela vai ilustrar o que eu vou comentar. Isolete, a situação é o seguinte, viu? Nada está tão ruim que não possa piorar, infelizmente. Isso porque essa canalização que tu está esperando e que possivelmente os teus vizinhos também estão esperando, não vai acontecer, não tão breve. Não está prevista, não tem projeto, não está nos planos da Prefeitura. Alguns canos que possam estar aí perto da tua casa ou na região são de propriedade da empreiteira que está fazendo as obras de pavimentação do Avançar Cidades e fez um trecho, inclusive, próximo aí, que é esse trecho vermelho, Daniel, aí, ó, que é da rua Chafi Abraão Nazar. A rua da nossa telespectadora é uma travessa, não está previsto, é aqui, ó, aqui embaixo a travessa da rua dela, ó, não está previsto, não está no cronograma da Prefeitura que vá ter pavimentação ou canalização para esse trecho. Infelizmente, essa foi a resposta da Prefeitura. O Avançar Cidades está em andamento, fez trabalhos na região próxima aí, mas esses canos aí, infelizmente, Isolete, não vão contemplar a tua rua, não momentaneamente, pelo menos. Ok, é uma pena. Sabe que a gente tem tido muitas respostas dessa maneira, né, Helena? E a gente traz aqui a informação sempre com dor no coração, porque a gente sabe que as pessoas querem ver ali a melhoria, né? A sua rua com um bom calçamento, com o escoamento de água adequado, mas a gente busca informação, né? E fazemos até algum tipo de pressão para que isso aconteça também, mas infelizmente, realmente esse ano está bem difícil aqui para o município, né? Está bem complicado, é o que já está no papel e está traçado, acontece quando acontece, e o que não está, não tem previsão, infelizmente. Ok. Vamos então para a próxima mensagem, próxima pergunta aqui da nossa audiência. Agora é a pergunta da Kellen. Alguma previsão do transporte escolar para alunos próximos ao Aeroclube? Temos 12 crianças daqui estudando nas escolas de Nanere, Pereira e Getúlio Vargas. E aí o pessoal está sem transporte escolar, Lena. Daniel, estão sem transporte escolar e deverão continuar assim. Por quê? A situação, segundo a SMED, é a seguinte. Essas crianças estão estudando em escola aqui do perímetro urbano por opção dos pais. Segundo a SMED, houve uma reunião em que está, inclusive, registrado em ata, que houve um acordo com os pais de que em 2022, Daniel, e 2023, a SMED iria bancar o transporte para esses alunos estudarem na cidade até que os pais se organizassem e decidissem realmente se vão manter os filhos na escola da cidade, eles teriam que manter esse transporte ou então teriam uma maneira de levarem e trazer os filhos. 2023 encerrou esse acordo que foi feito com os pais, então 2024, por ata, segundo a SMED, por registro e acordo feito com os pais, a SMED não tem mais essa obrigação, até porque pela legislação a SMED não pode bancar transporte escolar de alunos que morem em região, digamos assim, de interior, transportar esses alunos para a cidade porque tem escolas próximas. Lá próximo tem a escola Liberato Salzano, ou melhor, escola Honorato Salzano e Zilada Gama Mor, que contemplam esses alunos e para essas escolas sim, esses alunos têm transporte disponível. Entendi. Então tá bem. Obrigado, Kellen, aí também pela participação. Vou aproveitar aqui, você que está em casa, quer participar com a gente, você pode, ao longo de toda a semana, enviar o seu questionamento, a sua dúvida. E a gente sempre pede aqui que, primeiramente, você registre protocolo lá na Prefeitura, não é, com a sua demanda. Não tendo resposta, não conseguindo aí a informação que você precisa, manda mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Já salve aí no seu smartphone. E aí a nossa equipe vai atrás dessas respostas, né? E toda segunda-feira um repórter por aqui trazendo essas informações, então, para a nossa audiência. Corremos atrás durante a semana. É isso. Temos mais uma pergunta ainda, né? Vamos lá.
Vamos aqui para a nossa próxima tela. É a pergunta da Marli. Somos pais de alunos da Escola Zilada Gama Mor e recebemos comunicado da direção dizendo que os alunos da Água Morna estão sem transporte escolar devido às condições da estrada, ou seja, choveu, né, a estrada virou numa bagunça e a própria escola está comunicando então que não vai ter transporte por esse motivo. E aí, Helena? Tá me desmentindo de uma certa maneira, né, essa mensagem, porque agora há pouco eu falei que, segundo a SMED, a escola lá da Gama Mor tem transporte escolar. Mas a situação é a seguinte: em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, foi levantado junto à Secretaria Municipal do Interior, que é responsável pela manutenção das estradas do interior, que está no cronograma da pasta esse trecho, essa localidade aí, Água Morna, e que as máquinas e as equipes da Secretaria estão concentradas atualmente em Cerro dos Peixotos, Estrada de Santana e Bosque, e que na sequência devem fazer a manutenção nesse trecho. O ruim disso aí, né, Daniel, é que, segundo a previsão, em torno de 10 dias para acontecer isso. Então, quer dizer, choveu, né, tem previsão de chuva, e a tendência é que esses alunos continuem sem transporte, a não ser que os pais de alguma maneira improvisem para ter o transporte e levá-los até a escola. Infelizmente, essa é a situação. E a gente aproveita aqui para o pessoal da Água Morna também, se tiverem algum relato mais específico também sobre isso, quiserem nos contar aí como é que está a situação da estrada nesse comecinho de semana, se hoje os filhos conseguiram ir para a escola, se não conseguiram. Até porque choveu, né? Até porque choveu, como... Deve ter piorado a situação. Você mencionou, né, Helena? A previsão de chuva ainda continua, a gente deve ter bastante chuva essa semana. Então, conte aí, mande a sua mensagem, como é que está a situação, se deu para a criançada ir para a escola hoje ou se todo mundo teve que ficar por casa, né? E depois tem que correr atrás e recuperar, né? Exatamente. Aí aquele trabalho extra aí, né, para não perder conteúdo. Lena, muito obrigado pelas informações. Mais uma vez, parabéns aí pelo aniversário e uma boa semana para todos nós. Para todos nós, obrigada. Você de casa também, aqui, câmera 2, né? Um abração para cada um de vocês, a gente se vê. Valeu. Bom, estamos na hora do almoço e a gente traz informações mais ou menos sobre isso. Você sabia que o Brasil tem uma nova cesta básica? Desde o começo do mês, a nova cesta básica brasileira é composta por 10 grupos de alimentos e tem como objetivo oferecer aos consumidores uma comida mais saudável. A relação publicada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social também estimula mais variedade no prato, com valorização de ingredientes regionais e adoção de novos hábitos a partir de produtos minimamente processados. Mais variedade de alimentos com atenção aos ingredientes regionais. A nova cesta estimula outros hábitos alimentares a partir de itens minimamente processados. O decreto selecionou 10 grupos de alimentos para a nova cesta básica. O foco são os alimentos in natura, mais adequados para uma alimentação saudável. Os processados poderão entrar na cesta apenas de forma excepcional. Os grupos de alimentos são feijões, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleos e gordura, café, chá, mate e especiarias. Na lista anterior, ele incluía ali de frutas o tomate e a banana. E aí, claro, o Nordeste tem outras frutas maravilhosas e por que elas tinham um preço mais elevado, enfim, se a população inclusive já tinha costume de consumir. A lista anterior citava cerca de 20 legumes, agora são 63. Frutas eram 15, agora 122. Foi incluído também o arroz integral e feijões de variados tipos. A comida ultraprocessada, produzida com aditivos como corantes e aromatizantes, não entrou na lista. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania em Segurança Alimentar, em 2022, 125 milhões de pessoas não tinham acesso regular à alimentação adequada. A nutrição falha gera conhecidos problemas de saúde. Então, hoje em dia, no final das contas, é mais barato consumir um pacote de bolacha, né, do que várias outras frutas, né? Então, tá errado. A gente precisa mudar. A nossa população está ficando doente com excesso de consumo, então, de ultraprocessados, ricos, então, desses aditivos químicos, sal, açúcar, né? E aí tá grande, né? Crescente o número da população com obesidade, diabetes, câncer, enfim, várias doenças que poderiam ser minimizadas com uma alimentação saudável.
E olha, quem perdeu o prazo para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, ganhou uma nova chance, hein? O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrição para hoje, referente ao primeiro semestre do ano. Os interessados devem se inscrever até meia-noite desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O endereço já está aí na tela, acessounico.mec.gov.br/FIES. O resultado vai ser divulgado no dia 21 de março. O Rio Grande do Sul começou o ano com saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada e o mês de janeiro fechou com mais de 20 mil novas vagas. Aqui em Cachoeira do Sul o saldo foi negativo. A gente vai conferir os números agora aqui na tela, então me acompanhe. Então, na relação entre admissões e desligamentos, a gente ficou com esse saldo negativo, menos 80. Então, foram desligados, demitidos 459 pessoas em janeiro e foram admitidos, contratados 379. Vamos agora para a próxima tela para a gente dar uma olhadinha aqui no desempenho dos setores. Conforme a gente mencionou já na abertura aqui do telejornal, em números absolutos, o setor que mais demitiu em Cachoeira do Sul foi o setor do comércio. 150 pessoas perderam os seus empregos com carteira assinada no comércio em Cachoeira do Sul. Entretanto, o comércio também contratou, recolocou pessoas. Então, foram contratadas 155 pessoas. Então, houve aí algum tipo de compensação. Um setor que novamente desempenhou muito mal, já vinha mal desde o fim do ano passado e começa nesse mesmo ritmo, infelizmente, o ano aqui em Cachoeira do Sul, é a indústria. A indústria demitiu 115 pessoas e contratou apenas 38. A gente vai ver aí nesse número absoluto por setores agora na nossa próxima tela. Então a gente tem a seguinte radiografia aqui do desempenho dos setores em Cachoeira do Sul. Os serviços ficaram aí, portanto, com 15 postos, né, de saldo. O comércio com 5 de saldo aí na relação entre contratações e demissões. Agropecuária, menos 8. Construção, menos 15. E a indústria com menos 77 postos de trabalho. Então, Cachoeira do Sul, mais uma vez, está começando o ano. Na verdade, está começando o ano de 2024 como terminou, né? Terminou o ano perdendo postos de trabalho, terminou inclusive no negativo. Foi o município um dos que pior desempenhou aqui na região central do Rio Grande do Sul e está começando o ano nesse mesmo ritmo. Na verdade, são números preocupantes e a gente espera que haja algum tipo de melhoria, né? Nos próximos meses. A gente vai continuar acompanhando. Luiz Alberto Silveira Silva, conhecido como Beto do Oliveirense, faleceu no último sábado, depois de 6 dias na UTI do Hospital de Caridade e Beneficência. Ele tinha 60 anos e foi baleado ao tentar defender o filho, Vinícius Kochemborger Silva, o feto, assassinado no último dia 10, no bairro Marina, aqui em Cachoeira do Sul. Nós deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos à família e também os amigos. E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para o nosso telespectador, para você que está em casa, de olho na telinha, para contar a sua informação, para também comentar as reportagens. E assim juntos nós vamos trocando ideia por aqui, trocando informações. Mande a sua mensagem, o nosso WhatsApp é o 51997697129. Fique à vontade para mandar um áudio, um vídeo, uma foto de algo que está ocorrendo, tá bom? Daqui a pouquinho nós vamos falar das nossas lives. Nós estamos ao vivo também no facebook.com/TV Cachoeira e em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Muito obrigado a você que está participando. Vamos para a tela e ver quem já fala com a gente aqui por meio do nosso WhatsApp. A Silvia está participando com a gente. Gostaria de deixar meu agradecimento à equipe da Corsan, que ficou desde ontem à tardinha até hoje de manhã arrumando o cano que estourou na Rua General Câmara. Estão de parabéns pelo trabalho, diz aqui a Silvia. Obrigado, Silvia, pela participação. Que bom que deu tudo certo aí, né? Quem mais? Mariluza Rodrigues, de Cachoeira do Sul. Quero fazer uma reclamação sobre o posto de saúde da Ferreira. Nunca tem ficha para consultar. Durante todo o mês, eles deram só 10 fichas para atendimentos. Nem agente de saúde temos aqui há mais de 6 anos, diz a Mariluza. Obrigado, Mariluza, pela participação. Deixamos aí essa reivindicação, não é, para a Secretaria de Saúde.
A Secretaria, na verdade, tem se posicionado pouco sobre os assuntos que acontecem na pasta, mas deixamos aqui também um espaço para que haja algum tipo de esclarecimento, se há alguma previsão de melhoria nesse serviço aí na região, né? Quem mais? Um telespectador anônimo gostaria de perguntar para a Prefeitura se eles têm algum plano de contenção para esse novo surto de Covid na cidade, pois os postos de saúde não estão fazendo mais testes rápidos. Quem não tiver teste de laboratório não recebe atestado, ou seja, se não tem dinheiro para pagar o teste, vai trabalhar positivado mesmo. E aí vai todo mundo se contagiando, né, se contaminando, infelizmente, e a doença vai aumentando aí no município, né? Então a gente deixa ainda aquele apelo também para as pessoas em relação à vacinação, apelo que nós já fizemos na semana passada, especialmente em relação às crianças. Então vale dar aquela olhadinha, né, na carteirinha aí de vacinação, e você adulto também, dá uma olhadinha aí se tomou todas as doses necessárias, isso é bem importante, né? Quem mais? Suzy Vargas. Gostaria de saber quando a Prefeitura vai olhar para a estrada do Rincão da Ferreira. O transporte não está subindo no corredor que vai para a Água Morna. As crianças têm que ir a pé para a escola, com chuva e tudo, diz aqui a Suzy. Obrigado, Suzy, pela participação. É um tema que está relacionado com esse que a gente trouxe no Responde Aí agora há pouquinho, né? Bom, já tem mais mensagens da audiência, você de casa pode seguir interagindo. A gente conta sempre com a sua participação. Obrigado a você que já mandou o seu recado para a gente. A seguir, Cemitério das Irmandades está interditado. A erosão que em dezembro causou inúmeras rachaduras em jazigos e na base da parte de trás do cemitério se agravou. A mitra diocesana continua sem solução para o problema. Neste mês, uma campanha busca alertar a população sobre a conscientização da prevenção e combate do câncer coloretal. Ele é o segundo mais comum no país. Não tem que ter necessariamente sinais. Pelo contrário, quando nós temos esses sintomas e sinais presentes, geralmente nós já estamos numa fase um pouco mais avançada da doença. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 27, NT Sul já de volta ao vivo na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, bom começo de semana. Bom, os gaúchos estão livres daquele calorão todo que a gente teve na última semana, né? Como contamos também aqui no Telejornal. Vamos dar agora uma olhadinha como está o tempo nesse momento, aqui na região central do Rio Grande do Sul, no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Câmera ao vivo aqui de Cachoeira, a gente tem então o céu azulzinho, poucas nuvens, apesar do dia ter amanhecido, né, com bastante nuvens, assim, o céu encoberto, mas nesse momento o sol está predominando. Mas não vamos nos precipitar, né? Tem até mesmo previsão de chuva. De todo modo, se aqui no sul a gente está com menos calor, no restante do país, especialmente no sudeste, tem aí um calorão bem grande, né? Uma nova onda de calor vem castigando o Brasil nos últimos dias. Nesse fim de semana, as temperaturas recordes levaram os moradores do Rio de Janeiro e também de São Paulo a buscarem refúgio em praias, em parques, para amenizar a sensação de abafamento. Uma nova onda de calor atinge o Brasil e as temperaturas escaldantes ao longo do fim de semana levaram os moradores do Rio de Janeiro e de São Paulo a buscar refúgios em parques e praias. O Rio bateu um novo recorde de sensação térmica neste domingo, com 62,3 graus em Guaratiba, segundo informações do sistema Alerta Rio, que faz a medição desde 2014. As emblemáticas praias de Ipanema e Copacabana lotaram, enquanto as autoridades divulgavam orientações para enfrentar as altas temperaturas. Já em São Paulo, os moradores recorreram a parques e praças em busca de um refresco. Com temperaturas acima dos 34,3 graus, a capital paulista tem atingido novos recordes de calor para o mês de março, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. O Brasil enfrenta agora a sua terceira onda de calor somente em 2024, um fenômeno que se torna cada vez mais comum e que ocorreu 9 vezes no ano passado. A onda de calor se caracteriza quando há, durante alguns dias, um aumento de 5 graus na temperatura em relação à média mensal. Haja água gelada, né, para enfrentar esse calor todo.
Bom, e aqui no sul do Brasil, o Rio Grande do Sul tem uma semana de instabilidade, com chance inclusive de temporais. Aqui em Cachoeira do Sul hoje continua com uma sensação de abafamento. Confira agora a previsão completa. Segunda-feira em Cachoeira do Sul amanheceu com muitas nuvens, embora haja a possibilidade de o sol aparecer em alguns poucos momentos. A instabilidade predomina e pode ter chuva a qualquer hora. Temperatura mínima 22 graus e máxima 29. Terça-feira vai seguir com tempo nublado, com eventuais aberturas de sol e chance de chuva. Temperatura mínima 23 graus e máxima 28. Quarta-feira pode ter alguma situação mais severa por conta da entrada de uma frente fria, num dia em que as temperaturas vão estar mais altas. As centrais de meteorologia estimam uma chuva mais intensa e eventualmente temporais. Temperatura mínima em Cachoeira do Sul 23 graus e máxima 33. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar quente e úmida deve persistir no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, segundo a Metsul Meteorologia. O sol aparece com nuvens no decorrer do dia na maioria das localidades, apesar de períodos de maior nebulosidade. Além disso, chuva irregular e mal distribuída vai atingir pontos do centro e das metades oeste e norte, especialmente agora da tarde para a noite. Em alguns pontos do oeste também pode chover. No sul e no leste gaúcho, novamente chove pouco ou nada na maioria das localidades. Porto Alegre vai ter sol, nuvens e momentos nublados, com chance de instabilidade especialmente à noite. E agora vamos ver as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital, Porto Alegre, máxima de 32 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 29. Na região norte, em Passo Fundo, 28 graus. Em Santa Maria, na região central, 29. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 27 graus. No último fim de semana, Cachoeira do Sul recebeu pela primeira vez a trilha aquática do caminho do Corredor Ecológico da Quarta Colônia. Segundo Lívia Lima, turismóloga da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, 30 pessoas participaram destes 2 dias de aventura e percorreram mais de 37 quilômetros nas localidades de Pertile, Balneário São Lourenço e Balneário Seringa. Ao longo da trilha, os participantes puderam contar com o apoio da comunidade cachoeirense nos chamados pontos de acolhimento. A iniciativa tem o intuito de fomentar o turismo aquático, proporcionar experiências e integração e ainda incentivar a conservação do Rio Jacuí. Uma nova etapa até o município de Rio Pardo está projetada para o segundo semestre deste ano. E nós aqui no NT Sul sempre queremos ouvir você. O que acontece aí onde você está? Qual é a sua notícia? Quer dar o seu recado? Nosso WhatsApp está à sua disposição, 51997697129, e o mesmo vale para as nossas lives, as transmissões ao vivo, disponíveis aí no Facebook, no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira. Aqui no Face está falando com a gente o Tiago Silveira. Obrigado, Tiago, pela participação com a gente. O Everton Ribeiro também está participando e falando da situação da estrada na região em que ele mora. E ele diz aqui: moro na estrada da barragem e precisamos de ajuda. Nossa estrada não dá para transitar e é necessário cascalhar urgentemente, diz aqui o Everton. Obrigado, Everton, pela participação. Reni Lima, mandando parabéns para a Lena, não é, que esteve de aniversário no fim de semana. Obrigado, Reni, pela participação. Tá com a gente aqui o Adair, a Sandra Ferreira, o Edson e o Everson. Obrigado a vocês pela companhia. Vamos para a telinha, mensagens aqui do nosso WhatsApp. O Cristiano tá mandando mensagem aqui, diz o seguinte: a prefeitura levou uns 3 meses para vir patrolar a estrada do Bosque. Agora com essa chuva virou uma bagunça. Eles demoram para colocar pedras nas partes mais críticas que deveriam ser prioridade. É a opinião do Cristiano. Obrigado, Cristiano, pela participação aí, pelo seu relato, né, sobre a situação das estradas do Bosque.
Quem mais? Marcos Schneider também está participando com a gente. Quero pedir atenção na rua José Ferreira Neves, bairro Quinta da Boa Vista. Canos de água estão aparecendo no meio da rua. Obrigado, Marcos, pela participação e por esse relato, né? Daqui a pouco esses canos rompem, né? E aí aquele transtorno para a população. Então é preciso que haja a manutenção no tempo adequado, né? Para que o rompimento não aconteça, né? Jennifer Arendt, de Cachoeira do Sul, hoje é aniversário da avó Geni, 91 anos, de muita força. Ela assiste o jornal todos os dias. Queremos desejar um feliz aniversário e dizer que amamos muito ela. Então, Dona Geni, que está de olho aí na telinha, nosso abraço também, nosso carinho, nossa admiração por essa data. Que Deus possa te abençoar ricamente, né? Receba aí o carinho dos familiares e de toda a nossa equipe aqui da TV Novo Tempo. Tudo de bom aí. Temos mais recados? Ainda mais um recadinho aqui nesse bloco. A Dagmar, sempre de plantão na Novo Tempo, na companhia de nossa mama Olívia, que está com 95 aninhos. Muito bom. Obrigado, Dagmar, pela participação. Um abraço aí para Dona Olívia também, para toda a família. Deus abençoe vocês aí, um bom começo de semana. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos da nossa audiência. E olha, Cachoeira do Sul tem novo secretário de Turismo, Esporte e Lazer. O anúncio foi feito pela Prefeitura na manhã de hoje e agora Pedro Lopes assume a titularidade da pasta. Ele construiu parte da sua carreira em Santa Catarina, onde foi auditor fiscal, mas a sua dedicação ao esporte começou aqui no município, em Cachoeira do Sul, na década de 60. Entre as suas metas está a criação de uma Olimpíada Estudantil e o desenvolvimento da estrutura esportiva da cidade, buscando recursos estaduais e também recursos federais. Pedro Lopes segue ainda nas funções de presidente de honra da Associação Brasileira de Logística, Transportes e Cargas, a ABTC, e integrante do Conselho Nacional do SEST-Senat. A pasta estava sem secretário desde 28 de fevereiro, quando Itamar Luz deixou o cargo para retornar à Câmara de Vereadores. E deve acontecer hoje à tarde, na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, a tão aguardada votação do projeto que autoriza o parcelamento do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores. A dívida do FAPES já ultrapassa os 22 milhões de reais. O que se sabe até o momento é que a opinião dos vereadores está dividida quanto à aprovação do parcelamento. Bom, nós vamos acompanhar o desfecho dessa votação hoje à tarde. A gente conta hoje à tarde nas redes sociais e amanhã traz também a informação aqui no Telejornal. O cemitério das Irmandades está interditado aqui em Cachoeira do Sul. A erosão, que em dezembro causou inúmeras rachaduras em jazigos e na base da parte de trás do cemitério, continuou se agravando. Muitos túmulos, capelas e plataforma, que deveria ser de sustentação, ruíram em toda a extensão do local. No aguardo de laudo técnico, a Mitra Diocesana ainda não sabe como proceder para evitar que a situação se agrave ainda mais. Esta imagem dos fundos do cemitério das Irmandades foi capturada sexta-feira, 15 de março. A plataforma construída há alguns anos para conter o desmoronamento do barranco onde foi edificado o cemitério ruiu com alguns túmulos e capelas que estavam em toda a extensão da área. Segundo informações que obtivemos junto à Mitra Diocesana, responsável pelo cemitério, todas as famílias responsáveis pelos jazigos foram comunicadas, à Defesa Civil e também à Prefeitura. A Mitra não soube informar se todas as exumações necessárias foram realizadas. Em 13 de dezembro do ano passado, há 3 meses, uma considerável área do cemitério das Irmandades já apresentava várias rachaduras, indicando risco de desmoronamento e que havia movimentação do solo. A direção do cemitério iniciou a remoção de restos mortais de cerca de 40 jazigos. Por essas 2 imagens, se consegue ver o quanto a situação se agravou. A Carmen e o Adair foram ao cemitério no final de semana acompanhar um sepultamento. Eles ficaram impactados com o que viram. Um irmão dela estava sepultado na área que colapsou. E foi comunicada a primeira vez, quando deu o primeiro deslizamento, que
que estava em risco, que estavam monitorando, aquela coisa toda. Daí a minha sobrinha me ligou assim, eu acho que há 2 semanas, e disse, olha tio, só tô te avisando que tiraram o pai de lá, que agora disseram que não tinha mais como deixar. Aí eu disse, tá, mas e para onde é que colocaram? Aí ela foi assim, olha tia, por enquanto não me disseram nada. Eu não pude ir lá porque eu trabalho, eu sou enfermeira, e aí simplesmente eles pegaram e disseram pro meu guri que eles iam comunicar onde é que iam colocar, e até agora nada. A princípio ele não estava nem totalmente decomposto ainda, né? Só 3 anos, né? Então ela disse, olha tia, não sei. Eu achei muito desorganizado. Aí ela disse, eu até vou tentar falar com o padre Elvio, mas eu não sei nem se ela conseguiu falar com ele, porque assim, eu penso assim, todo mundo paga, se tu não paga, tu é tirado. E tu paga e não tem o retorno de ter um cuidado, porque você não é de hoje, né? Então, faz tempo que tá desmoronando aquilo lá. Já teve no outro lado uma vez que desmoronou, e agora daquele lado ali. O Adair também está preocupado. Tem 3 familiares em jazigos próximos ao desmoronamento. A gente está aqui e não sabe como é que está lá. Né? Se eles vão tirar de lá, se não vão tirar, se vão deixar cair. Se tirar de lá, onde é que eles vão colocar? Com o que vão colocar? Aonde? Pode misturar, não pode misturar. Aí o cara não sabe como é que vai fazer. Até agora não recebemos nada ainda. Tu esteve lá acompanhando o sepultamento. Que impressão que tu teve do que tu viu lá? Olha, eu tive lá com a minha prima, faleceu ontem. A gente veio lá no cemitério lá, né? Aí a gente via assim, muita placa num canto lá no chão, tá a placa tudo misturada, tirada, placa quebrada, tá? Placa com o nome das pessoas quebrada, umas cruzes lá também, tá? Tudo assim tirado ali, assim, não sei como é que vão fazer agora para arrumar aquilo lá. Botar onde também, não sei como é que vão fazer. Padre Elvio, gestor do cemitério das Irmandades, não se manifestou porque, segundo nos foi informado, na Mitra, depois de um período de férias, viajou a trabalho. Outra informação é de que uma empresa foi contratada e já está realizando estudo geológico da área afetada, mas que ainda não entregou nenhum resultado. Com o resultado do estudo em mãos, a intenção é promover uma reunião com o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, o CONPAC, Prefeitura e Defesa Civil para uma decisão conjunta sobre o que deverá ser feito. A Mitra não fornece mais detalhes, nem previsão de data para que isso aconteça. Interditado por tempo indeterminado. Essa plaquinha resume a situação do cemitério das Irmandades. Desde que a situação se agravou, o cemitério foi fechado para todo e qualquer tipo de visitação. Sepultamentos ainda ocorrem, mas somente mediante monitoramento muito de perto e bem distante da área afetada. Segundo informações que obtivemos junto à direção do cemitério, nos próximos dias deve ser promovido um cercamento, um isolamento da área afetada para só então, a partir daí, o acesso ao cemitério ser liberado para visitação. E neste mês, uma campanha busca alertar a população sobre a conscientização da prevenção e combate do câncer coloretal. Ele é o segundo mais comum no país. A Thelma Tomás conversa com o médico Tiago Guese sobre essa doença. Boa tarde, Thelma. Boa tarde para quem está em casa, Daniel Nunes. Então, vou conversar com o Tiago Leal Guese, ele que é chefe do Serviço de Coloproctologia do Hospital Moinhos de Vento, que fica em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Esse hospital, inclusive, que é referência em todo o país para o tratamento do câncer de colo retal. Ele se chama Tiago Leal Guese, vai trazer informações para a gente sobre o segundo maior número de câncer diagnosticado no país, que é o câncer de colo retal. A gente vai conversar com ele principalmente para dar dicas para quem nos acompanha em casa sobre sintomas, tratamento, prognósticos dessa doença, que segundo ele, inclusive, me trazia informações antes da gente iniciar essa conversa, que é uma doença que é assintomática e essa é a maior dica de ouro aí que a gente vai trazer justamente porque enquanto a gente não tem sintoma, é a chance de se iniciar um tratamento com maior possibilidade de cura, né, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, telespectadores. Justamente, nós estamos no mês de março, e março, o Março Azul, né, é o mês escolhido no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, para conscientização e prevenção do câncer de intestino grosso,
nós também chamamos de câncer coloretal, né? E o câncer coloretal, como tu bem disseste, é, no mundo, o terceiro câncer mais comum. E no Brasil, infelizmente, essa estatística ainda é um pouco pior. Nós temos dados de 2023 mostrando que no território nacional, tanto nos homens quanto nas mulheres, o câncer de intestino grosso representa o segundo tipo de câncer mais comum. A gente não necessariamente tem que ter sintomas, não tem que ter necessariamente sinais. Pelo contrário, quando nós temos esses sintomas e sinais presentes, geralmente nós já estamos numa fase um pouco mais avançada da doença. Então, a preocupação maior deve ser justamente de submeter os pacientes com mais de 45 anos, sejam homens ou mulheres, a exames de prevenção. E existem basicamente 2 exames que se prestam para isso. Um deles chama-se teste de sangue oculto nas fezes, uma modalidade de exame em que se analisa a presença de sangue nas fezes, e um outro exame, mais empregado modernamente, que é a colonoscopia, que é um exame que se examina internamente o intestino grosso, em busca ou da lesão precursora, que é o pólipo, ou do câncer. E assim a gente consegue, então, diagnosticar o câncer na fase precoce e encaminhar o paciente para o tratamento com a maior chance de cura. Esses exames são exames que precisam ser feitos periodicamente, são exames que precisam ser feitos só nessa população de risco ali a partir dos 45 anos. Como é o procedimento padrão, Tiago? Excelente pergunta. Nesses pacientes assintomáticos, se inicia aos 45 anos e a recomendação de periodicidade de repetição, por exemplo, da colonoscopia, é que seja no máximo a cada 10 anos. Se aceita um intervalo de 5 a 10 anos para a repetição da colonoscopia. E se faz isso, então, dos 45 até os 75, 85 anos de idade. Mas é importante ressaltar, tem se verificado atualmente no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, um fenômeno da ocorrência de câncer coloretal, infelizmente, em faixas etárias, inclusive mais jovens. Faixas etárias que não são, portanto, essa na qual se preconiza a realização do exame de rotina. Então, indivíduos abaixo dos 45 anos de idade devem estar alertas para sinais de alerta, como, por exemplo, sangue nas fezes, a percepção da alteração do funcionamento do seu intestino, por exemplo, pessoas que tinham uma frequência de evacuação diária passam a desenvolver de forma inexplicada e súbita, passam a desenvolver prisão de ventre ou passam a desenvolver o contrário, diarreia. Outro sinal, dor abdominal associado principalmente com inchaço da barriga, ocorrência de anemia identificada em exame de sangue. Então, esses são os 4 principais sinais e sintomas que devem alertar mesmo pessoas abaixo dos 45 anos para a possibilidade de câncer de intestino grosso e necessidade, consequentemente, de fazer um exame de investigação, no caso aí, uma colonoscopia, então. A gente tem observado ultimamente, eu não sei se é em função das nossas mudanças que acontecem por conta da alimentação, por conta da correria, por conta da vida, que também se transforma com os hábitos alimentares e a gente opta por comida industrializada, que é mais rápido, por fast food, por deixar de fazer aquela comidinha em casa, o industrializado, uma série de padrões que mudam com a própria evolução social, mas se vê um índice muito maior de pessoas com doença inflamatória intestinal, que também parece ter crescido, né? São correlacionadas essas doenças inflamatórias intestinais com os cânceres de intestino e até o câncer coloretal? Sim, na realidade, Thelma, tudo está interrelacionado, né? Esses hábitos de vida, com consumo de gordura, consumo de carne vermelha, alimentos processados, eles estão relacionados com um risco aumentado de câncer de intestino grosso, certo? Da mesma forma que as doenças inflamatórias intestinais, que é um subgrupo à parte de doenças, também representam um fator de risco para desenvolvimento do câncer coloretal. Então, genericamente falando, nós sabemos que tem uma parte dos casos de câncer de intestino grosso que são atribuíveis a questões genéticas, que são aquelas pessoas que têm familiares que têm câncer de intestino grosso ou que têm pólipos.
Os descendentes dessas pessoas têm uma chance maior de desenvolver câncer de intestino grosso, mas também tem condições como tu dissesse, a doença inflamatória intestinal, seja retocolite ulcerativa, seja doença de Crohn, como hábitos de vida, sedentarismo, tabagismo e essa dieta rica em gordura e rica em carne vermelha e processada, que são fatores de risco para o câncer coloretal. Outro fator importantíssimo é o baixo consumo de fibras, baixo consumo de legumes, de verduras e saladas, que é um outro fator de risco dos principais. O que a gente deve priorizar, já que existem alguns dados, como tu disseste aí, que são inevitáveis, que é a hereditariedade, a genética, né? O que a gente pode fazer para evitar aumentar o risco de ter uma doença inflamatória intestinal ou até culminar aí com um câncer coloretal? Para essas pessoas que têm história familiar, talvez a informação mais relevante e a mais básica é ter conhecimento do seu histórico familiar. Muitas pessoas não sabem quais são as doenças que seus familiares tiveram, seus pais, seus avós, porque existe uma chance aumentada, verdadeiramente aumentada, de desenvolvimento de câncer nessas pessoas, e essas pessoas, inclusive, têm uma recomendação para procurar o seu médico numa fase ainda mais precoce que os 45 anos de idade. Tá? Vou te dar um exemplo bem prático para os nossos telespectadores. Se tu tem um familiar, um pai, por exemplo, que teve um câncer de intestino grosso na faixa etária dos 50 anos de idade, a recomendação é que tu procure o atendimento médico 10 anos antes da idade do diagnóstico do teu pai. Ou seja, tu procura aos 40 anos de idade, não aos 45. Porque a gente sabe que o câncer é um processo lento, mas um processo evolutivo. Então, a gente tem que procurar ainda antes da idade de diagnóstico desse familiar. Então, saber quem são os familiares que tiveram, com que idade tiveram o diagnóstico, para procurar cerca de 10 anos antes desse caso do familiar. Tiago, e se eventualmente a pessoa tiver o diagnóstico do câncer coloretal, esse câncer de intestino, isso não é uma sentença de morte, ou é? Não. Pelo contrário. Se nós avaliarmos o câncer de intestino grosso no contexto geral de todos os tumores do aparelho digestivo, o câncer de intestino grosso é um dos que tem o melhor prognóstico. E, obviamente, quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é a taxa de cura. Pacientes com tumores diagnosticados na fase 1 da doença, que a gente chama, que é a fase mais precoce, têm taxas de cura superior a 90%. E são justamente esses pacientes que são diagnosticados nos programas de prevenção com colonoscopia, com sangue oculto nas fezes, é que a gente consegue identificar nessa fase 1. Mas mesmo assim, pacientes com tumores diagnosticados na fase 2, na fase 3, têm taxas de cura com cirurgia, complementada ou não, com quimioterapia, que são muito bons e acima da maior parte dos tumores que nós temos nos outros órgãos. Então, independentemente do diagnóstico, o objetivo sempre é manter o pensamento positivo, uma boa estratégia e tratamento, porque a expectativa é sempre de que realmente a pessoa vença essa batalha. Exatamente isso. A perspectiva é extremamente positiva, obviamente que ainda tem muito para se desenvolver, mas o prognóstico do paciente com câncer coloretal atualmente é um prognóstico muito bom, principalmente naqueles casos mais iniciais, como eu disse anteriormente. Essa campanha que é desencadeada no mês de março é mais no sentido realmente de despertar o cuidado e romper principalmente com o preconceito, especialmente com um exame que é muito difícil das pessoas aceitarem, que é fazer a colonoscopia, né, Tiago? Exato. A intenção maior da campanha do Março Azul é alertar a população para a relevância do tema, mostrar que é uma doença comum, mostrar que é uma doença que tem uma taxa de mortalidade, se não identificada, mas mostrar, por outro lado, que tem um exame de prevenção e que esse exame de prevenção ele evita a ocorrência da doença e evita a mortalidade pela doença. E quebrar esse tabu que existia antigamente, mas que cada vez está menor, isso é uma coisa muito gratificante. Eu sou formado há 20 anos, eu tenho visto isso ano após ano, as pessoas têm cada vez mais procurado a gente, cada vez menos elas têm preconceito e cada vez mais elas se preocupam com a sua própria saúde, a saúde dos seus familiares e buscam fazer o exame de prevenção, no caso, a colonoscopia. Tá certo, então. Agradeço ao Tiago pelas informações, mais uma vez, e me despeço de ti pedindo para que tu
reforce a importância dos exames preventivos e fortaleça aí esse chamado às pessoas pelo cuidado à saúde. Bom, agradeço então, Thelma, a ti, telespectadores, e deixo essa mensagem. Se você tem mais de 45 anos de idade, ou se você identifica em você algum sintoma desses que eu comentei anteriormente, presença de sangue nas fezes, mudou o funcionamento do seu intestino, surgiu alguma dor abdominal, um inchaço na barriga, fez um exame de sangue que foi identificado uma anemia, ou se você tem um familiar com câncer de intestino grosso, procure o seu médico, comente com ele isso, que ele vai solicitar, portanto, um exame de prevenção, uma colonoscopia, a qual você vai fazer, vai ser um exame tranquilo, e assim a gente vai estar, então, portanto, reduzindo a incidência, reduzindo a mortalidade dessa doença. Tá certo, então. Muito obrigada mais uma vez, Tiago. Daniel Nunes, então, conversei com um médico proctologista, trouxe informações importantes aí, dicas valiosas, né, claro, para a gente cuidar da saúde, tratando sobre um assunto que eventualmente ainda é tabu em algumas famílias, mas felizmente com prognóstico muito positivo para aqueles que eventualmente tenham um diagnóstico de câncer de colo retal. Retorno contigo para o estúdio. É isso, obrigado, Thelma, pelas informações. É esse o corpo que a gente tem para viver, né? Precisamos cuidar dele. Então, por vergonha ou por alguma coisa dessa natureza, é que a gente não vai deixar de tomar os cuidados necessários, de fazer um exame. Então, se você está com uma dúvida e depende do SUS, por exemplo, Sistema Único de Saúde, procure a unidade básica de saúde, posto de saúde, conte aí os sintomas para o médico, não é? Para que haja o encaminhamento e que os exames adequados sejam providenciados. Bom, nós vamos agora para a nossa tela para ver aqui as mensagens que a nossa audiência vai mandando para a gente ao longo do telejornal. Bom, o assunto que está predominando hoje é a situação das estradas, né? Choveu, olha só como é que fica o interior de Cachoeira do Sul. Everton Peter mandou para a gente aqui, precisamos urgentemente de reforma na estrada da barragem do Capané. Está intransitável, precisa de cascalho e compactação. Só patrolar não adianta. E aí ele manda o vídeo aí do trator fazendo aí esse resgate, né? Puxando o caminhão, porque de outro jeito não tem como trafegar realmente aí na estrada. A gente percebe ali em determinado momento do vídeo que o caminhão, inclusive, vai dançando para lá e para cá. A estrada realmente está muito escorregadia, então é necessário que a Prefeitura providencie, né? A Secretaria de Interior providencie aí a manutenção adequada. Obrigado, Everton, por compartilhar o vídeo com a gente aí também da barragem do Capané. Quem mais? O Getúlio Melo está participando com a gente e ele diz aqui o seguinte: na minha opinião, o cemitério deveria ser transferido para outra área, longe desse local. Deveriam revitalizar e plantar árvores. Obrigado, Getúlio, pela participação. E a gente reitera aí em relação a essa questão do cemitério que nós trouxemos a reportagem, inclusive as imagens elas são bem assustadoras, né? Desmoronou ali uma parte bastante grande do cemitério. Que todos possam ter calma para lidar com esse assunto, né? Para resolver de alguma maneira. Então, aqueles que têm os seus entes queridos ali sepultados vão precisar ter a paciência necessária para providenciar um outro local, ver o que vão fazer, porque o risco está posto, né? Como a gente viu. Então, que o assunto seja resolvido da melhor maneira possível. Bom, muito obrigado a você que interagiu, você que mandou a sua mensagem pra gente neste comecinho de semana. Aliás, ficamos sempre aqui à sua disposição. Você pode continuar enviando a sua sugestão de reportagem, também contando o que acontece onde você está. E a gente volta a se encontrar amanhã, a partir de meio-dia, aqui na telinha da TV Novo Tempo. Outras informações, as reportagens de hoje também você pode ver em facebook.com/TV Cachoeira. Fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!